Fala pessoal, Papo de Salão no ar, hoje com um programa em especial. Os casos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Hoje nós recebemos aqui na cadeira do Papo de Salão, Cíntia Fagundes. Ela é mestre em gestão de desastres naturais, ela é especialista em gestão de recursos hídricos e de gestão de defesa civil, meteorologia e engenheira civil. Ela está aqui para nos explicar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas antes, pessoal, deixe lá a sua curtida, dê o seu like, compartilhe com os amigos, vamos fazer esse canal subir. Cíntia, seja muito bem-vinda ao Papo de Salão. Queremos escutar o seu nível técnico em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul, como aconteceu tanto alagamento. Então, havia uma previsão de chuvas mais intensas, né, que poderiam trazer riscos, mas eles comparavam, não se tinha uma referência anterior a 1941. Então, era sempre esse limite de referência de 1941. E não era esperado um volume tão alto, né, principalmente para a Serra, né? As chuvas tiveram pontos em que elas chegaram em 866 milímetros. Nossa. Isso eu não consigo dimensionar exatamente, porque, para você ter uma ideia, as chuvas, a média pluviométrica de Santa Catarina anual é 1.200 milímetros, né? Anual? Ano. Então, isso a gente teve em um espaço de 5 ou 6 dias, né? Essas chuvas intensificaram muito. Claro que já em Porto Alegre, apesar de haver muita chuva, de subir muito o nível do rio, as chuvas não foram, claro, é significativo, uma chuva de 360, mas né, a gente está com um referencial muito alto, né, de 866 milímetros. Uma chuva de 317, 270 já é um volume muito considerado em um pouco espaço de tempo, né? No Morro do Baú, em 2008, a gente teve em média de 320, aqui na região de Florianópolis e São José. No Morro do Baú, um pouco mais intenso, mas nada que passasse de 400 milímetros, né? 24 ou 48 horas, né? Então isso foi um volume... Muito intenso. É muito intenso. Mas, Cíntia, isso, me corrija se eu estiver errado, por favor. Essa questão do aumento da quantidade de chuva, né, que consequentemente aumenta a capacidade do volume da água no mar e no rio, ele vem devido ao aquecimento global. O aquecimento global está ajudando, segundo alguns noticiários estão noticiando sobre isso? Então, a gente tem alguma intensificação, né? Estas chuvas especificamente, a gente teve 3 fatores relevantes. Seria ainda a influência do El Niño, né? Ainda tem, apesar de já enfraquecido, já tem, tá para entrar Laninha, mas ainda tem a influência do El Niño. A umidade da Amazônia, né? Ela vem e forma uma corrente diretamente, né? Como tinha uma frente, uma onda de calor, né? Eu acho que era a 4ª onda de calor nesse ano já, que já estava estacionado mais ali para o centro, mais já para o sudeste, centro, né? Centro-oeste. Então, quando veio essa umidade da Amazônia, ela formou como que um corredor naquela região, né? Então, quando você olha os gráficos, olha a chuva, olha uma simulação de satélite, você consegue ver exatamente o caminho dessa corrente, né? Então, isso foi intensificado. Ondas de calor que a gente tinha, umidade da floresta amazônica e a influência do El Niño, né? Então, a gente teve esses 3 fatores bem relevantes. Conjunto e... acabaram acontecendo essa catástrofe. Que a gente tá, não seria somente no El Niño, porque se fosse do El Niño, eu te perguntaria, porque ele ocorre quase todo ano ocorre o El Niño, né? Praticamente, né? Dois, tem um intervalo. Mais ou menos, né? Então, se fosse por isso, teríamos outros anos com tanta intensidade de chuva. Mas ele veio, em 2023, no Rio Grande do Sul, ele já tinha passado por pelo menos 4 eventos climáticos
provocado por ciclones e chuvas fortes, né? Certo. Persistentes, que deixaram cerca de 80 mortos na época, né? Não houve tempo hábil para o solo ter sugar essa água, secar e para que já viesse outra tormenta de água. Isso, eu estou falando besteira, Cíntia? Pode me corrigir. O solo, ele tá nessa intensificação dessas chuvas, né? Sim. Hoje em dia muito saturado, né? Sim. Então, né, a água acaba escoando superficialmente porque ela não consegue mais percolar o solo, né? Então, ela escoa e com até maior velocidade. E aí, o que aconteceu em 2023 causou aqueles danos, né? As mortes, né? E a tendência é que o próximo seja pior. Por quê? Quando eu tenho as chuvas, tem deslizamento, tudo, aquele material de solo que de deslizamento se desloca dos morros, né, das regiões mais elevadas, ele tende a ir para o leito do rio. E o leito do rio, que era lá embaixo, ele já fica um pouquinho de solo lá, então cada vez precisa de menos água para transbordar, né? Então também é uma sequência de fatores que vai intensificando. A tendência é que, né, isso tem um profissional que eu acho ele fantástico, ele atuou em Brumadinho, capitão acho que ele é da reserva do bombeiro militar lá, que é o Léo Fará. Inclusive, eles estão em Cruzeiro do Sul, né, com a equipe do Humus, né, que eu acho fantástico. Eu vi uma reportagem deles eles trabalham assim, já trabalharam na Turquia, trabalharam no Haiti, trabalharam em Moçambique. É uma equipe bem forte, né? Trabalharam em 2023 em Cruzeiro do Sul, né? Aí eles estão agora lá novamente. E ele ainda, numa postagem dele, comentou isso. Cada vez fica pior, né? Porque não se faz a manutenção, a limpeza, o desassoreamento dos rios, né? Não se tira a árvore que ficou lá no rio, fica e ela vai acumulando mais material, né? Então isso vai agravando. E a população nesse meio? Porque eles vão voltar para suas casas, vão voltar para o mesmo lugar que estavam, porque muitos perderam, mas todos querem recuperar um pouco que tiveram. A população vai voltar para esse meio. Como poder dar segurança para essa população que está ali, que sofreu muito? Agora o povo gaúcho está sofrendo muito, sofreu muito em 2023 e ao longo dos anos para cá, principalmente esse pessoal ali. Como proteger essas pessoas? Qual a atitude do governo estadual e federal? Então, a gente tem a questão de infraestrutura, né, com contenção de cheias, né, que seria interessante, né, alguns trabalhos em algumas regiões a respeito disso. Mas eu acho que a maior arma que a população tem é a preparação, porque a população precisa estar preparada, né, estar preparada para o evento extremo. A gente tinha que ter uma educação desde criança, saber que numa situação de emergência, como eu tenho que evacuar um lugar, como que eu tenho que sair em segurança, né? Como eu tenho que ter esse treinamento. E isso tem que ser geral para a população. A gente vê a educação japonesa, né? Até aqui na América Latina, se você vai para o Chile, a sinalização de lugares que são sujeitos a tsunamis, tem as plaquinhas indicando, né? Então, começar a adotar uma linguagem que a gente consiga saber como agir na hora do risco, né? E não se expor mais ao risco. Então, muitas vezes, na ânsia de querer salvar ou de querer ajudar, eu sou mais uma vítima, né? Então, tem que ter a noção de que você tem que ter a segurança para você primeiro e, na sequência, salvar o próximo, né? Então, eu acho que a questão da educação, desde meninos até os mais adultos, de como agir na hora de um evento extremo. Cíntia, não tem como, a água veio. A gente precisa trabalhar a prevenção, os alertas, começar a ter dentro da defesa civil, seja principalmente a municipal, que é a que está na ponta, que está mais próxima do cidadão, o profissional que saiba receber as informações de alerta do CEMADEM, do Metsul, de onde for, e conseguir ler aquelas cartas, né, e dizer, olha, vai acontecer desta forma. A gente precisa
se prevenir, já a população saber para onde correr, né? Só a informação dela saber onde é um local seguro, se eu tenho poucas horas ou poucos minutos, pode salvar muita vida, né? Então, quando eu sinalizo que em situação de emergência, o ginásio, a igreja, a capela vai estar aberta para abrigar vocês, porque lá é alto, lá é seguro, não tem risco de deslizamento, já salvaria muita gente, né? Sim, com certeza. Então, eu acredito. Essa prevenção ajuda muito. A prevenção, porque a Defesa Civil ela é basicamente prevenção, preparação, porque, né, nem sempre estaremos isentos de uma situação de desastre, a mitigação, a resposta, que é o que a gente está vivendo agora nesse primeiro momento, né, os resgates, né, o abrigar as famílias, a população, e a reconstrução. A reconstrução, lá depois vamos reconstruir a infraestrutura, o abastecimento da água, as casas. E agora, imagino eu, que com tantas cidades, bairros inteiros foram devastados, eu acho que a população talvez comece a olhar o risco de outra forma, né? Porque a percepção do risco não é a mesma para todo mundo, né? Às vezes, sobe, constrói num lugar próximo ao rio, gostoso aqui, é fácil, mas eu não vi que ali, muitas vezes pode estar, inclusive, abaixo do nível, né? Então, isso, na verdade, eu acho que é um problema no geral do Brasil, né? Nós temos aqui os ribeirinhos, nós temos vários bairros que as pessoas acabam se acomodando, né? Morando, ou não tem a oportunidade de ter, financeiramente, na verdade, comprar um terreno. Sim. Acabam se alocando em lugares que são impróprios, né? Bom, não estamos aqui para levantar bandeira ou culpar um ou outro, né? Mas não é uma virtude do próprio poder público municipal, no caso agora municipal e estadual, mas principalmente municipal, orientar essas pessoas não irem para esses locais e principalmente fazer um estudo antes dessas pessoas chegarem nesses locais? Por quê? Porque eu pergunto, Cíntia, porque naquela região ali, você por favor também me corrige, tá? Como já é uma região de risco, existe deslizamento, que já é um local de planície, deixar a população se alocar ali também já não é prever um risco futuro? A maioria das prefeituras, elas acabam falhando na fiscalização, né? E hoje em dia, assim, às vezes até com mais morosidade para tirar essas populações. E isso. A gente tem lugares aqui na região, né? Eu ali, como servidora de São José, vejo alguns lugares que infelizmente a gente viu crescer. Antes tinha 47 famílias, eu lembro que a gente fazia inclusive reuniões de núcleo de proteção e defesa civil com a comunidade. Sim. E eram menos de 50 famílias. Hoje, extrapola 320, 370 famílias, se não mais. E como conter isso? Fiscalização. Fiscalização, não então, tem. Essa questão é fiscalização. Então, nós estamos barrando num problema sério, né? Porque isso é Brasil inteiro, Brasil né? inteiro, exatamente. Mas nesse caso agora, né, que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o que fazer para ajudar essas famílias a recuperarem aquilo que perderam? Porque, como você falou, ele vai aumentando o nível do rio. Do mar, sim, está assoreado. Então, está assoreado. Uhum. É necessário fazer uma estruturação geral na cidade, então, para que já que essas pessoas não vão sair, com certeza não vão, né? Muitos vão voltar para o mesmo local. Com certeza, porque tem ali anos e anos morando no mesmo local, né? Como foi o Morro do Baú. Dar essa segurança para as pessoas, o poder teria que estar ali trabalhando uma drenagem no rio, algo com certeza. do tipo. A gente consegue pensar em algumas obras de infraestrutura, né? O desassoreamento, o alargamento do rio, em alguns locais, de repente, a retificação, mas essa retificação ou canalização de algum rio, por exemplo, a gente tem que ter consciência de que a partir do momento que eu faço isso, ele vai correr com maior velocidade. Ele não vai me afetar, mas ele pode afetar uma cidade lá na frente, um bairro mais adiante.
Então, tem alguns cálculos que tem que entrar nessa conta, né? Alguns fatores. Outra situação seriam lagoas de contenção de cheias, né? Quem usa muito isso é Curitiba. Curitiba tem a linha de parques lá, o Parque Barigui, Parque Tanguá, São Lourenço, Tingui. Então, ela tem uma linha de parques que funcionam como contenção de cheia. Aqueles parques e aqueles lagos bonitos, eles não são somente para bonito. Eles têm uma função na contenção das cheias da cidade. Então tem muito isso, começar a pensar, São Paulo usa alguns piscinões cobertos, né, para diminuir abaixando o nível. Porque eu acabo contendo, segurando um pouco essa água para ela não chegar tão rápido lá na frente. Mas ela vai chegar. Vai chegar, mas eu posso ter um controle disso daí, né? Claro que a situação que a gente teve no Rio Grande do Sul, nem as comportas que eles tinham, algumas barragens, né? Nem as comportas estavam suportando esse volume, né? Tiveram algumas falhas, algumas vazaram, uma quebrou. Não pode chegar tanto assim, né? Pelo que eu ouvi, parece que o rio chegou a passar de 33 metros do nível. Certamente tem alguns pontos que era um córrego, mas foi muita água, né? É uma dimensão assim. E para você ter ideia, para a gente dimensionar, quando a gente faz os cálculos de barragem, cada obra de infraestrutura, ela tem um tempo de retorno que a gente chama de chuva. Essa chuva que choveu agora, pode ser a chuva de 1000 anos, né? Para calcular a barragem, a gente simula uma chuva uma chuva de 10.000 anos. Então, é como se ela tivesse um intervalo de 10... ela aconteceu aqui, mas tinha um professor meu da especialização que ele falava assim, às vezes a chuva de 10.000 anos, ela acontece no 9.999 e a próxima chuva no 01 do próximo, né? Então, é a natureza. Mas a gente usa números e cálculos para uma ponte tem determinado, né, tempo de retorno, tem alguns coeficientes, alguns fatores dentro da engenharia que a gente vai usando para fazer os cálculos das obras. Mas é tudo previsão, não é nada exato, né? Não, a gente usa as médias, né, se eu vou prever um clima, o clima ele é definido pela média dos últimos 30 anos de um local. Então, a gente está vivendo isso muito da diferença, né? Eu lembro muito que eu era criança que os invernos pareciam mais rigorosos, né? E mais duradouros, maiores, né? Períodos, assim. E hoje a gente tem, né, essas ondas de calor entrando. A minha dissertação no mestrado, ela foi sobre ondas de calor no sul do Brasil. Usei as 3 capitais como estudo. E para eu buscar a média dessas temperaturas, eu busquei uma pesquisa no intervalo de 30 anos em cada uma dessas cidades, né? Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Então a gente faz os cálculos para entrar para uma simulação, a gente usa, né, tem modelos matemáticos para isso, e aí a gente usa esses dados de 30 anos, né, estatística, enfim, fui lá buscar a média. E quem trabalha com chuva, né, com água ali, depende do fator ali que você está trabalhando, vai buscar todo dia, quanto choveu, qual foi a média, por 30 anos. E aí eu vou caracterizar um clima. Mas as médias estão fugindo muito ultimamente, né? Exatamente. E aí como que a gente vai calibrar um modelo nisso daí, né? Então ele começa a mudar o modelo para as previsões futuras. Né? E essa média, vamos lá insistir no eco, a mudança climática está contribuindo para isso? Eu acredito que tem, assim, a gente já vê fatores. A gente está na 4ª onda de calor no mês de maio. No mês de maio, no ano, né? Então... Que seria automaticamente frio. Não tão frio, né? Mas seria... Mas já estaria mais frio, já seria mais frio, né? Essa semana a gente teve 33 graus, 32 graus, né? Agora, durante a semana,
Não. E no Rio Grande do Sul voltou a chover, né? Voltou, tem uma previsão de uns dias ainda aí de chuva. E isso atrapalha extremamente a situação. Essa recuperação de todos, né? O restabelecimento ali da ordem, né? Do moral da população. Restabelecimento da ordem. Esse restabelecimento da ordem. Como vamos fazer agora o passo a passo? Primeiro a gente tem que esperar a água baixar. Na grande maioria diz que o pior vem agora, depois que a água baixou. Né? Vamos encontrar muita coisa, até nós vamos ter uma entrevista aí que eu vou conversar com quem esteve lá. Muitas pessoas que participaram de resgate estão passando mal, porque entraram diretamente na água. Então, se essas pessoas que agora estão passando mal, imagina a população depois, né? Então, quais as etapas agora que vocês preveem? Então, tem toda a questão da burocracia dentro de Defesa Civil, municípios, né, para essas decretações e a busca, né, de recurso e tal, que é necessário dentro, né, da parte dos órgãos públicos. Mas a gente tem também a questão da saúde, né, a população, as águas baixaram. Eu tenho visto, né, o pessoal... tem uma equipe ali em Veranópolis que estão fazendo um trabalho sensacional, né? São jipeiros, pessoal da comunidade, estiveram nos resgates, resgataram muita gente. Então a gente viu muita ação da própria, o povo fazendo, né? Eu ia chegar nesse ponto ainda com a senhora. Chegamos, vamos lá. E agora, inclusive, eu vi algumas reportagens e falas, né, postagem, o próprio Léo Fará, mostrando algumas pessoas que vieram como voluntário ajudar e tinha, às vezes, uma feridinha, um buraquinho ali na perna e com o contato constante com a água. E é uma água contaminada, tem muito animal morto, né, tem... rato, né? Então, em poucos dias já está saindo, está inflamado, já está aumentando, né? O risco de leptospirose, algumas doenças que são típicas, né, de uma enchente, né, de um pós-enchente, leptospirose, hepatite, cólera, várias doenças, né? Sem falar que a gente começa a vir inverno, já estamos, né? A própria dengue, né, que já estava no surto de dengue, né? Dengue, exatamente. O Covid, que voltou, a gripe H1N1 também. Então, as doenças respiratórias típicas, né? E essas pessoas ficaram expostas. A água, né, pelo relato de muitos, falava que estava gelada, né, e tal. Quem ficou lá, então, tem muito esse retorno, né, esse cuidado com a questão da saúde. Eu tenho visto também movimento também do indivíduo, de médicos, fazendo, né, um trabalho, um mutirão para atender essas né, vem vindo de São Paulo com um avião carregado de medicamentos que os laboratórios disponibilizaram, com equipes para atuar em campo, né? Então a gente vê muito a população cuidando da população. Eu tive relatos de pessoas que falaram que voltaram muito maus, febre, né? Febre alta. Inclusive, um deles me falou que estava com o cheiro da água ainda muito forte, impregnado no corpo, não consegue sair aquele cheiro, e vomitando muito, e o outro vomitando sangue até. Estava bem complicado. Mas aí vamos chegar nesse ponto, então, que você falou sobre a ação civil. Nunca se viu uma ação tão forte da comunidade em relação a outra comunidade, né? No caso, dessa vez, com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Paraná e outros estados, né? Como está sendo a mobilização das pessoas em relação a isso, né? Não aguardando o retorno do órgão público, e sim arregaçando as mangas e ajudando o seu próximo, né? A gente tem já o brasileiro como um povo muito solidário, né? Isso é fato. Mas eu sou aquela defensora que o indivíduo é o agente de mudança. Quem faz a mudança na sociedade é o indivíduo, quem gera riqueza é o indivíduo, não é o Estado, somos nós que geramos riqueza. Eu sou agente de mudança. Se eu esperar o Estado, o governo,
esquece. Tem uma pesquisa é um órgão americano, União Nacional de Redução de Risco de Desastres. Eles dizem que 70% do primeiro atendimento é feito por voluntários, né? Conforme ali o ambiente. A maioria, se você for ver um terremoto, quem que vai socorrer na hora do terremoto? É o vizinho, é o pai, a mãe, a família, são os que estão próximos, são aqueles que vêm ajudar. Depois chega o Estado. A gente está presenciando isso, né? A impressão que dá é que a população está enxergando que não precisa do Estado para fazer. Nós conseguimos fazer isso. Entrando um pouquinho além, né, em relação ao Pacto Federativo, que acho que dos 90 ou 60 milhões que o Rio Grande do Sul arrecada, volta apenas 14 milhões. Acho bilhões. Que é mais do que Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Volta 14 milhões. Acho que Santa Catarina acho que é 12, né? É, pouquíssimo. A cada R$100, a proporção para a gente entender, a cada R$100 que contribui, volta 26. Então, se já tivesse uma anistia da dívida, né, do Estado, né, do Rio Grande do Sul para com a União, se existisse esse não repasse, né, para Brasília, né, eu sou da política de menos Brasília, mais Estado, mais né? Estados mais independentes. Sim, né? Sim. Se não tivesse que entregar lá na mão de Brasília, talvez muita coisa o Estado já pudesse ter feito, né? Então, e isso eu digo, né, vai desde o município, né? Não centralizar, quanto mais perto do cidadão, mais eficiente o povo vai ser, né? Porque o município sabe as demandas que tem, né? As dores que o Estado passa, enfim, né? Agora, Brasília, como que vai regular o morro, ver a verba? Tem que ir lá o deputado mendigar para ter uma emenda aqui, uma ali, para limpar o rio lá no meio da serra, na casinha da Dona Maria, que passa ali do lado. Então, a população, quanto mais perto esse controle da população, eu acho mais eficiente. Como muda isso? Mudando a Constituição? Revisão do Pacto Federativo, acho que é um dos caminhos, né? Pode começar por aí, mudando a visão dos nossos políticos, né? Fazendo, você já foi, não fez, não respondeu. Quantos né? morros construir. do Baú, quantos Rio Grande do Sul, quantas Minas Gerais, quantos São Paulo, quantos Rio de Janeiro precisam acontecer ainda para que isso seja visto? Porque nós tivemos vários desastres com muitas mortes, né? Muitas mortes. Minas Gerais, Rio de Janeiro faz pouco tempo, Rio Grande do Sul, passando pela segunda onda. Santa Catarina teve um alagamento com enchentes aqui no interior de Santa Catarina. Então, quantos disso tem que acontecer para que seja mudado essa visão federativa em relação aos estados, né? E não é só em relação aos riscos de desastre, né? Como um todo, né? Infraestrutura, né? A partir, eu estava vendo, eu até me espantei, acho que, não sei se tem 30% de esgoto tratado em rede de esgoto no Rio Grande do Sul. Eu me espantei com esse número, né? Porque é um número muito pequeno. Uhum. Santa Catarina também é assim. Não tem infraestrutura suficiente. Quando eu fiz a pós em gestão de recursos hídricos, eu lembro que a gente discutia, já tinha muitos colegas que faziam parte de comitê de bacia, da legislação dos comitês. Aqui a gente não tem poucas bacias, aqui em Santa Catarina a gente tem um comitê constituído, porque a partir do momento que eu vou tratar cheias, enchentes, não é só o município. Às vezes, estou em São José, mas o rio que vai desaguar lá em São José, ele nasce lá em São Pedro de Alcântara, né? O que vai lá de Santo Amaro. Então,
são vários municípios que vão ter que estar cercando, né, fazer a bacia, né, e ter um comitê para fazer uma gestão, porque se simplesmente lá em São Pedro de Alcântara eles retificam e canalizam esses rios, ele vai chegar muito mais rápido em São José. E aí e eu não tenho, a gente chama de essas planícies, né, alagadiças que a gente está vendo agora, planícies de inundação. Essas planícies, às vezes, ela tem um tempo o rio tem um tempo de concentração da bacia. Se eu estou lá na Colônia Santana, eu tenho X minutos para gotinha d'água que caiu lá na Colônia Santana chegar lá na foz do rio. Mas quanto tempo, né? Quantas gotinhas, né? Muitas vezes, né? Pensa, 866 milímetros caiu de uma vez lá. Quanto tempo ela vai levar para chegar lá na ponta? E sabendo, né? Tendo dimensão disso, a gente pode fazer essas. Só que eu não posso fazer um município isoladamente. Agora, como que Brasília vai tratar isso? Como que vai se tratar, né? Eu já preciso. Aqui na região já preciso unir alguns municípios para poder pensar uma bacia hidrográfica, né? Assim como lá a gente está vendo a água que cai lá em Gramado, lá na Serra, está chegando hoje lá em Pelotas, não é? Não sei se você viu as situações das chuvas, né? Enchendo Pelotas agora. Então, são políticas públicas que a gente tem que começar a mudar, creio que essa hora, porque eu sempre vi o povo gaúcho como um povo aguerrido, forte, empreendedor. Porque onde você vai para o Acre, vai para Rondônia, vai para o Mato Grosso, para o Paraná, para onde for, Santa Catarina, tem gaúcho. Eles povoaram, acho que o Brasil. E eles sempre foram de empreender, de fazer, de não ter medo do trabalho. Eu acho que talvez seja o momento de começar a ter uma mudança com isso tudo que, infelizmente, o estado, né, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul está vivendo. Talvez seja o momento de a gente começar a rever como essas políticas públicas são implementadas. A gente está vendo a população colocando seus bens no meio da água para salvar, para arrecadar, para tirar as pessoas, abrigar famílias que estão abrigando vizinho, né? Então isso tudo tem que... Tem que morrer muita gente, tem que perder muita coisa para que seja tomada uma decisão. 84 e 86, o Vale do Itajaí sofreu muito com as enchentes. Eu falo porque eu morava naquela região e a minha família acabou perdendo os bens deles. Quase perdemos a vida, acredito que faltou pouco, quando saímos da casa, a água já tinha tomado conta da casa. Essa é a minha história, mas quantas histórias são contadas por aí durante esses anos? Até que resolveram fazer uma drenagem muito forte no rio Itajaí-Açu, onde hoje não tem mais, nos ribeirinhos não acontece mais as enchentes ali, certo? Porque isso já não é feito, tem que esperar acontecer essas catástrofes. Por exemplo, no Japão, hoje tem uma prevenção enorme sobre os terremotos que acontecem no Japão. Os prédios são construídos de acordo com as catástrofes que existem lá, né? Os moldes, como você como engenheira vai me corrigir sobre isso, são feitos de acordo com as vibrações sísmicas, né? Já deveria ser feito esses estudos aqui com encostas tão perigosas como essa que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Não esperar acontecer outra vez. Você disse, vai ser pior a próxima. Vamos esperar a próxima ser pior? Então, tem muitos... Tá certo que não é o grande momento para se falar sobre isso, né? Mas nesse momento a gente vai ter que falar. Mas é uma discussão que tem que vir à tona, né? O quanto antes é mais eficiente, porque temos previsão, continua chovendo. Não vai parar de chover e esperar chover para a gente se recuperar e pensar num plano. Exatamente. Não, é constante, né? Como choveu lá, pode chover aqui, né? E a gente vê ao longo dos anos, né, como aconteceu ali na região do Vale. Já peguei situação de estar trabalhando com engenharia e estar em Presidente Getúlio, ano de 2011. Fui ver uma situação lá, daqui a pouco o prefeito disse, olha, Cíntia, porque a praça, entre a praça, o banco,
a igreja, aquela coisa do centrinho da cidade, já estava alagando. Aí eles falaram assim, acho que é melhor você retornar, eu estava hospedada em Blumenau, retornar porque daqui a pouco você não consegue mais sair daqui. E é assustador como vem o volume. E realmente, quando eu, na sequência dos dias, assim, eles tiveram situações terríveis, com enxurradas, né? E o que a gente... como que tem que começar a fazer esses planos? Primeiro, né, estruturar os municípios, as defesas civis com técnico. A defesa civil não é só o resgate, não é só o bombeiro, a PM, a guarda municipal, o resgatista ali, o socorrista, não é só isso. Tem outras fases e precisam ser estruturadas, precisam ser pensadas. Eu tenho certeza que se a gente entrar nos arquivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está cheio de estudos, eles têm professores excelentes disso, assim como os nossos aqui. Tem uma parceria, a região do Vale tem uma parceria com o Japão, né, para aquelas contenções de cheias, né, eu acho que tem até um empréstimo do Banco Internacional, enfim, tem alguns projetos, né, e melhorou nos últimos anos. Também, talvez não tenhamos tido um volume tão alto, mas tivemos em 2022 um volume bem intenso de chuvas também, né, dezembro de 22. 22, 23... É recorrente, né? A gente está vendo isso. Talvez até pelo acesso à informação, pela facilidade que a gente tem hoje, a gente está vendo isso de forma mais recorrente. Mas a gente tem também o histórico, né? 84, 97 aqui em Florianópolis, né? O pessoal me conta muito de 97. Eu cheguei em 2008, mas teve 2004... o furacão Catarina, isso, né? O Katrina. A região da Grande Florianópolis, nesses nos anos 90, sofreu muito a questão da palhoça e tudo, com os alagamentos. Né? Continua, né? Às vezes deu uma diminuída, mas já foi pior. As regiões aqui de Tubarão, Araguá, Criciúma, terrível, ali, né? Com o furacão Katrina, que foi um furacão fortíssimo, né? Pois é, daí a gente começa a ver o histórico de quando começam a se estruturar as defesas civis no Brasil de forma geral, né? 2004, a defesa civil, acho que de São José, mais ou menos por aí, acho que é 2004, a formação, a estruturação, uma lei mais voltada para isso. Aí 2008 já, né, vem a situação do Morro do Baú, outras políticas públicas, outros incentivos, mas a gente não precisa passar por tragédias para mudar, né? Como eu disse, o Rio Grande do Sul, eu hoje entrei num link deles, num repositório de estudos ali do Rio Grande do Sul, que eu acho que é da URGS, que tem as chuvas, a projeção da chuva de cheia agora do Rio Guaíba, da região do Taquari, de Pelotas, do Sul. Então, eles separaram e você começa a ver as simulações de onde está. Hoje em dia, daí você começa a buscar, está cheio de estudo. E ninguém... Tem gente estudando, tem gente levantando, tem gente alertando do risco, mas infelizmente o nosso grande elefante branco no meio da sala do jantar não se move. Não. Né? O Estado está ali e a gente tentando fazer, mas e tem estudos, tem levantamentos, eles tinham um alerta, né? Mas como que né? Aí tem algumas vertentes, aí entra mais o pessoal do direito, da psicologia, como fazer a comunicação, né? Do risco de desastre, né? Como eu orientar essa população. Por isso que eu preciso aquela pergunta lá do início, né? Da questão da educação da população, também é uma certa resposta, é um planejamento, né? Enquanto eu não tenho infraestrutura para conter tudo isso, e talvez nunca tenhamos, né? Porque sempre vai ter um risco, né? Pior, né? Aonde, normalmente nessas serras, onde há o deslizamento,
no local onde há deslizamento, ele não tem espessura de solo suficiente para ter logo em seguida outro. Claro, no entorno ali, do ladinho, ok, mas naquele local não vai ter mais solo, porque a gente vê, né, a rocha exposta, né, então não vai deslizar ali, já tem rocha, né? Mas em outros locais a gente já pode prever os vales, onde é perigoso. Tem as caracterizações, tem engenheiros. Eu tenho um professor excelente que deu aula aqui no mestrado, Masato Kobayama, e ele está no Rio Grande do Sul, estava como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fazendo os estudos justamente nessas montanhas, né, nesses vales, né, encaixados, né, para riscos de deslizamentos. Então você acredita que falta política pública de execução de projetos que a gente tem muito. Não é mérito ou desmérito do governo atual. Não. E nem do que passou, né? do que não, anterior. A gente tem, não é só a nossa situação com excesso de água. A gente tem a falta de água. Desde criancinha a gente ouve, né, falar da seca do Nordeste, né? A necessidade da água chegar lá, o desenvolvimento que acaba não sendo levado para regiões, porque a água gera vida, né? Onde tem água se consegue plantar, colher, né? Enfim. Criar animais. Então, e gera riqueza, né? E até onde esses políticos nossos, de forma histórica, até onde eles querem resolver esse problema, né? A gente se questiona, acho que é um questionamento que grande maioria do cidadão brasileiro faz, né? Por que não se resolve a seca do Nordeste? Foi onde o povo acordou melhor? Onde o povo começou a olhar essa situação com outros olhos e começou a arregaçar as mangas e ir para cima? No caso do que está acontecendo hoje. A Brumadinho também, a população ajudou e ajudou muito, né? A população ajudou. Rio de Janeiro, o pessoal ajudou também bastante. Sim, é constante, né? Começa. Mas essa infusão de catarinenses e paranaenses, uma demanda absurda, indo para o Rio Grande do Sul, ajudar o povo do Rio Grande do Sul, ajudar a resgate, ajudar nas alimentações. Os pontos de coletas, os pontos de ajuda aqui são gigantescos. Tem vários amigos, né? Nossa, que acabam... É gigantesco, né? Gente. Assim, eu estou participando pela 4ª vez de recolhimentos de mantimentos, de mercadorias para as pessoas, e eu não vi tão forte como foi dessa vez. Muita coisa, muita gente ajudando, muita gente se movimentando para poder ajudar o pessoal do Foi Rio Grande do devastador, né? Foi devastador. Eu lembro em 2008, quando eu estava na direção da Defesa Civil de São José, sim, quando aconteceu aquela situação do Morro do Baú, recebíamos, e o pessoal me ligava muito, São Paulo, Minas, Bombeiro do Paraná, para que eles estavam mandando caminhões para cá, só que a água ainda estava complicada de chegar em Blumenau. Uhum. E a Defesa Civil do Estado estava alugando um galpão para poder armazenar tudo isso. Então, as carretas chegavam e ficavam no centro multiuso ali da Beira-Mar de um dia para outro para poder descarregar, né, no local ou aguardando algumas horas ali. Então, acabava sendo... Então, existe muito isso, existe a questão de querer ajudar, temos que cuidar, porque isso pode também trazer um problema, né, na questão de logística. Eu acho que, se for falar em questão de logística, a gente fica mais um bom tempo falando a respeito disso, porque a partir do momento que eu começo a deslocar muito caminhão, né, muita gente, todo mundo quer ajudar, né? Eu conheço vários, assim, porque eu tenho curso disso, eu fiz isso, eu não sei o quê. Eu quero ajudar, quero levar, e as estradas estavam intransitáveis, né? A maioria, Porto Alegre, não entrava em Porto Alegre, não tinha, né? Porque caiu o viaduto, alagou o aeroporto, né? Só a questão do aeroporto fechado, eu vi que a previsão era até 30 de maio, né? Então isso daí
É um prejuízo gigantesco para o Estado, né? E aí a população indo para esses locais acaba se colocando num ponto vulnerável também, né? Porque eu vou, não sei para onde eu tenho que ir, né? Vou para o lugar que eu acho que foi, porque tinha um amigo do amigo, que outro que estava lá, enfim. E eu vi lives falando de, quem tiver aqui, inclusive o deputado do Rio Grande do Sul falando, quem puder ir para o litoral, que não tem risco, que não... vai, se desloca, porque aqui está difícil, não tem água, não tem pontos que não tem energia, lugares que não tem acesso e o trânsito infernal, né? Porque daí a carreta chegando, caminhão, caminhonete carregado com carretinha, porque todo mundo queria ir, né? Todo mundo quer ajudar. Louvável. Mas desorganizado. Com a vontade, e acaba sendo mais gente, porque é um estado de guerra, né? Um estado de exceção. E eu vou para esse cenário nesse momento, e será? Eu quero saber se quem quer ir e foi, daqui 15, 20 dias, 2 meses vai estar lá. Eu estou vendo alguns locais, né, desses que fizeram resgate, que foram voluntários e tudo, que hoje estão limpando as casas cheias de barro do pessoal lá da Serra. Será que estaremos expostos a fazer isso também? Porque é muito idoso, é muita gente sem condição de fazer, porque todo mundo perdeu, né? Mas agora tem que entrar, então, o poder público para fazer essa organização, correto? Pegar esse pessoal que está desorganizado, que o pessoal está indo com a ânsia de ajudar. Eles estão se desorganizando, né? Na verdade, de uma certa forma, estão organizados e desorganizando. Porque é muita gente para querer ajudar. No cenário de desastre, a logística é muito complexa. Uhum. Né? O que o pessoal reclama muitas vezes, porque estavam multando, né? Teve essa polêmica da multa, de parar, de barrar, o que teria que ter, porque tem que ter um posto de comando. Né? Na hora que você está no cenário, você tem que ter o posto de comando. Porque muitas vezes o donativo que eu estou encaminhando para algum lugar não é o que precisa lá. E esse posto de comando, seja, né, centralizado ou com braços, né, em várias regiões do estado, ele saberia, aqui tem mais criança, tem mais mulheres, né, precisa de fraldas, precisa, né, de água, aqui tem água, não precisa de água, manda para outro lugar. E a partir do momento que eu vou para lá, eu também vou ter que beber água, eu vou ter que ter um lugar para dormir, eu vou ter que ter comida, num lugar que não tem serviços, né? Eu estou numa equipe, num movimento, né? Na verdade, são vários engenheiros e tem levantado vários grupos assim para trabalhar com reconstrução de cidades, né? Agora com tudo isso que estão vivendo. E eles chamaram o grupo Levante Rio Grande do Sul. Então, tem engenheiros, geólogos, arquitetos do Brasil todo, com especialidades diversas. Cíntia, com o que você trabalha? Você tem condição de ir até lá? Daqui a pouco tem uma outra profissional de engenharia de Florianópolis que faz perícia. Não, posso fazer a avaliação? Podemos? Tem mais uma outra de navegantes. Vamos montar a equipe assim. Tem um rapaz que está lá em Goiás coordenando essa equipe, então eles começaram a se organizar. Por quê? Vai ter um momento, a gente precisa ir até o local, fazer o levantamento. O Carlos vai voltar para casa. A casa dele foi alagada e tal, mas ele não sabe se a casa dele tem risco ou não. Caiu o forro, será que o resto da estrutura tem condição, tem habitabilidade? Eu consigo voltar para a minha casa? Então a gente faz essa avaliação da edificação, do entorno, porque às vezes a casa está tranquila, mas aí eu tenho um morro que já está com sinais, com árvores inclinadas, com poste caindo, enfim, tem vários sinais no entorno. Então é uma avaliação de risco da edificação e do ambiente, aí, né? Onde entram os profissionais ao redor. Então aí entram vários profissionais. E a Cíntia, por exemplo, vai fazer a perícia, a avaliação, né? Um colega auxiliando com os laudos também. E aí, na frente, teremos outros profissionais, os arquitetos projetando,
os engenheiros com cálculos diversos, né, de estruturas, né, ou se as prefeituras, um posto de saúde que não tem lugar que eu ouvi que não tem posto de saúde, que está atendendo o município vizinho também, enfim, que não tem abrigo, né, que não tem onde abrigar. Acho que é Eldorado, que não tinha, que tinham 5 mil moradores de Eldorado que estavam abrigados numa cidade vizinha. Então, a logística é complexa, tem muita gente querendo ajudar. A gente está vendo assim, eu estava vendo, tinha uma moça de Brasília nesse grupo, não, eu tenho disponibilidade de ir, né, se programado e tal, para fazer essas avaliações. Então, mas a dificuldade é como entrar no poder público. E aí eu, inclusive, sugeri, talvez não seja o poder público que mais precise, mas talvez chegarmos em associações de bairros, moradores, em grupos, para poder atuar diretamente na ponta, né? Não, tem engenheiros especialistas em pontes, enfim, recuperação, o que for, mas também temos, né, a necessidade de imóveis, de residências serem reconstruídas, ou estruturas mais simples, né? Tem muito município muito pequeno que não tem engenheiro, que não tem, né? Então, tem um povo se disponibilizando, e isso é muito legal de trabalhar com projetos, né? Mas uma pergunta que não quer calar. Quem está custeando isso? São voluntários. Aí, todos voluntários. Tá vendo? Todos Mais voluntários uma vez as pessoas, e dispostos. Mas quando a gente chega lá no secretário, no prefeito, ele quer saber, mas qual o CNPJ de vocês? Quem é que está mandando vocês? Mas vocês não vão cobrar? Não vai cobrar. Mas vocês estão vindo porque muitos pensam que é o opositor, né, que é o concorrente político, que tem algum interesse. Não, a população está ajudando. Exatamente. E profissionais qualificados, gente que tem empresas, construtoras, alguns conseguindo material de construção para poder, consigo recuperar X casas, eu consegui material, doação de tantas casas, tantas residências. E vamos ter, mas a gente precisa chegar na ponta, né? Eles precisam reconstruir, precisam de avaliação. Tem toda uma burocracia espero que tenha sido dispensado isso, eu não consegui me informar a respeito do decreto da situação de emergência, né? Que tem os sistemas, as informações que você precisa enviar para Brasília para virem os recursos, né? Eu não sei como que estão fazendo isso agora, mas muitos municípios têm dificuldade do preenchimento. Chama S2ID, Sistema de Informações e Dados, né? Faz quantos dias? Nós tivemos aqui a primeira em 26 de abril. Nós já estamos com alguns dias com essas chuvas e esses alagamentos. Quando o município decreta sistema de emergência, ele fica isento de prestação de contas, correto? Não necessariamente, não é bem assim. A parte quando tem uma situação de emergência, você tem que levantar todos os dados de o que foi atingido na saúde, na educação, no sistema de abastecimento de água, energia. Você precisa levantar, fazer uma radiografia do teu município todo, a agricultura, o que foi atingido, né? A apicultura, se foi atingido ou não. Então, você precisa de todo o levantamento, quantas casas foram, né? Se houve morte, se não houve morte. Uhum. Enfim, tem todos esses dados que têm que ser levantados. As estruturas públicas, né? O posto de saúde, educação, tudo que foi danificado, né? Então, para ter o cálculo dessas despesas de quanto o município vai precisar. Aí você vai conseguir avaliar se foi uma situação de emergência, né, quando você faz esse levantamento, essa referência, ou a calamidade, que a calamidade o município e o estado está dizendo, nós não temos recursos para fazer essa recuperação. Que é o caso agora. Calamidade pública, calamidade, né? Pública agora, não é? No estado, então, né? Mas ele não precisa nem fazer um levantamento, correto? Precisa fazer um levantamento, porque eu preciso saber o que eu preciso devolver para a população, né? Reconstruir. Então, eu tenho que levantar. O que é dispensado é a concorrência na licitação, porque eu preciso de urgência, eu não preciso daquele trâmite todo licitatório
para a contratação, tanto na situação de emergência quanto na calamidade. Eu posso fazer uma contratação direta, né? Posso fazer dispensa de licitação, que a gente chama o termo, né? Para poder contratar com maior brevidade possível. Então é isso que muda. Mas a prestação de contas eu tenho que ter. Não discordo. Toda. Eu acho que tem que ter, sim, a prestação de conta. Mas no caso, como já foi em outras tragédias, né, que foi decretado calamidade pública e em questão de horas houve os recursos já para o Estado, para os lugares, o município. No caso do Rio Grande do Sul, ele está sendo tardio chegar esses recursos. Chegou? Já chegou, né? É que assim... 51 bilhões. Chegou antes de ontem. Antes de ontem, mas como eu falei ainda há pouco, isso começou a acontecer em 26, já estamos Dia 5 foi a crise. A crise maior, né? Hoje já é dia 11. Chegou os recursos, 51 bilhões. E se o governo, por exemplo, cuidasse sozinho, ele não teria 51 bilhões. É por isso que o dinheiro vai para Hoje não, né? Porque só volta 14, né? Não, Ele teria. não, Ao longo dos anos, né? O dinheiro precisa ir para Brasília porque o país ele precisa unir o dinheiro de todos os estados para socorrer os estados que estão precisando, como agora com 51 bilhões. Não teria como acudir um estado com 51 bilhões se os outros não ajudassem. Né? Não faz sentido, aí a gente deixa de ser um país. Aí a gente vai ter vários países independentes. Né? Nos Estados Unidos, né? Funciona como unidades independentes, né? Estados É que assim, a gente tem ao longo dos anos, né? Essa arrecadação maior do que os 51 bilhões, sempre centralizados, não respondendo na ponta. O que veio nesse primeiro momento? Não tinha chegado, e eu vi alguns prefeitos falando a respeito disso. Chegou só 300 mil para um município, tanto Sim, e tanto. o que é esse primeiro... a Defesa Civil tem, quando você faz a captação de recursos, tem tem fases para reconstrução, para mitigação, enfim, para resposta. Esse primeiro retorno de verba vem para fazer a resposta. O que é esse dinheiro que veio agora ali, se caiu na conta da prefeitura, né? Tinha uma época que eram acho que 2 servidores da prefeitura que tinham cartão lá do Banco do Brasil, ou o que fosse na época, era um banco público, acho que era o Banco do Brasil, e aí no primeiro momento, se precisar de colchão, roupa de cama, água, essas coisas que são para atender o abrigo, essa primeira verba é para isso, é para esse atendimento da resposta, né? Então, não é uma verba, assim, um montante, né, muito significativo, mas é para essa primeira resposta. E daí, depois, com esses dados, esses levantamentos que precisam ter de toda a infraestrutura do município que foi atingida, aí vem os recursos. Que talvez não estejam todos, são 435 municípios atingidos, né? Então é muita coisa. 60% da área do Rio Grande do Sul foi atingida pela pesquisa aqui. Eu acho que chegou até mais, porque eles têm, acho que 497 municípios. Vem aumentando, 435 já foram atingidos, porque não, estava em 414, 417, só que a água tá descendo, né? Então está atingindo outros municípios hoje, né? Por exemplo, lá em Pelotas, né? Na próxima à foz da Lagoa dos Patos, né? Então, ao longo enquanto a água está descendo, está atingindo diversos... Vai atingindo outros, ainda mais começou a chover lá, né? É complicado. Várias cidades foram atingidas no período de 26 de abril a 2 de maio. Chegou a chover 500 a 700 milímetros. Tem lugares... É um terço da média histórica da precipitação. Ficou entre 300 a 400 milímetros. É muita coisa, né? E ali na região de Porto Alegre, acho que foi em torno de 320, por aí. É muito alto, né? É alto, o índice pluviométrico fora, né? Tanto que é uma chuva histórica, né? Não tem precedentes. Tem 2 publicações aqui, o Dual, publicou dia 9/5, chuvas no Rio Grande do Sul, enchentes dos últimos 11 meses mataram mais que em 20 anos. SOS Mata Atlântica, publicou dia 10/5.
Rio Grande do Sul está numa região que o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, algo que reúne milhares de pesquisas científicas do mundo todo, indica haver aumento das chuvas. Ou seja, esses fenômenos estavam previstos e podem acontecer, que é o que você estava falando, bem como os cientistas apontam que diversos eventos extremos, consequências das mudanças climáticas, é aquilo que eu perguntei, ficaram cada vez mais intensos e frequentes. A gente tem, não se fala muito mais, depois da região ali do sul dos Estados Unidos, Golfo Pérsico e tal, a gente tem, né, formação de ciclones, furacões e tal. O segundo lugar do mundo com maior incidência de ciclones e furacão é o sul da América do Sul. Então, a gente está numa região que é a segunda maior incidência desses eventos extremos. Sério? No mundo. Então, Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, né? Enfim, até ali a região até do São Paulo, a gente tem muito disso, né? E a gente começa a ver uma frequência maior. Outro dado que é super interessante é que a cada $1 investido em prevenção, a gente economiza $7 na reconstrução. Então, para ver como seria mais interessante a gente prevenir, né? Não só pela questão econômica, mas também, né, pensando em vidas, em qualidade de vida, né, para a população, né? Então, quando a gente pensa o quanto é o risco que a gente tem, né, com segundo lugar maior incidência do mundo de ciclones, né, ciclones extratropicais, né, e o quanto a gente pouparia se estivesse investindo em desastres, sabendo que eles serão recorrentes, né, na nossa região. Não. Aí remete uma outra pergunta, né? Quanto tempo será que a população vai ter um retorno igualitário daquilo que tinham antes? Bom ou ruim, mas daquilo que tinham antes. Porque vem a saúde, depois vem a economia local, a reconstrução, tudo isso vai levar muito tempo para se recuperar. Houve ali umas reportagens que eu estava assistindo. Uma senhora falou que recém acabou de se recuperar estava tentando se recuperar de uma última e acabou vindo essa, né? Então, quanto tempo será que vai ter esse povo para se recuperar em relação a isso, né? Um dado que você estava falando ali que é importante aqui, ó, que eu vi aqui agora. A precipitação excessiva afetou 60%, né, do território estadual. E até as 9 horas do dia 10 de maio, 435 municípios foram reportados com danos. 435. Sendo registrados, por enquanto, 113 mortes, 146 desaparecidos e 756 feridos. Mais de 1,91 milhão de pessoas foram afetadas e mais de 406 mil tiveram de sair de suas casas. Mais de 640 mil residências tiveram o abastecimento de água cortado, 440 mil clientes ficaram sem energia elétrica, que ocorreu bloqueio em dezenas de pontos nas estradas estaduais por deslizamento de terra. Então, é um dado muito alto. É um dado que ele reflete, né? Primeiro a gente olha, né? E eu sei que a população olha muito a questão humana, né? Humanitária dessas vítimas, que isso acho que é um preço, né? Das vidas que foram ceifadas, das famílias, né? Que vão terão sequelas para o resto da sua vida, né? Dessa situação consequentemente, da economia que sentiremos, né? Que não é só local, o Brasil inteiro vai sentir a economia do abastecimento de arroz, milho, né? A agricultura deles é fortíssima, né? Muito significativa para o Brasil, para a economia brasileira, o abastecimento, não é só estadual, não. Eu ouvi até o abastecimento de arroz esse ano estava garantido, né? Parece que o Rio Grande do Sul conseguiu tirar 97%, 96% da safra intacta, né? Conseguiu o abastecimento, mas parece que o governo federal liberou a importação do arroz também. Agora, para o ano que vem, já vai ser uma situação bem mais complexa, né?
Porque esse retorno, né, da economia, quando vai parar de chover, quando reconstrói, porque muitas vezes eles não conseguem nem retornar ao local, porque não moram, né? A casa foi embora, não está morando ali, não, né? Os equipamentos, é um reflexo gigantesco, né? Sem precedentes, assim, ó, talvez difícil, né, de mencionar num primeiro momento, hein? Ainda, né, porque a gente está há uma semana aí, né, com essa situação de calamidade e com previsão de chuvas intensas, não? Está chovendo bastante. Amanhã, domingo, acho que ele via ali por terça, né, pelo que eu acompanhei das previsões ali. Para dar um fôlego, para tentar recuperar, para tentar retornar, né, para avaliar esse retorno, né? Então, essa expectativa e esse cálculo, né, para o retorno da economia é complexo, né, para todos, né? Para todos. Bom. Vários setores, cidades que comércio local. Inclusive, tem uma logística muito interessante que a população, muitas vezes, a gente compra, vai fazer doação, manda colchões, enfim, dos daqui. E ainda tem uma lojinha de colchão lá na região, uma fábrica de colchão lá da região, que vai acabar quebrando porque todo mundo mandou de fora e não comprou de lá, de repente não transferiu, né, a vaquinha, essas vaquinhas que pudessem comprar no comércio local, nas cidades, né, na região, já é um fomento para a economia, né, do Estado. Desde a loja de colchão, de eletrodoméstico, o mercadinho, né, o cara que vende água, né, ao invés de comprar água aqui, compra lá. Mesma coisa com relação aos voluntários, né, que vão para lá e, de repente, quem vai, leva sua água, sua comida, né, ir com um local, se vai ficar hospedado, ter um local já, né, prévio, para não ser mais um problema no ambiente de recuperação, né, que se expor mais, né. Exatamente, então, mesmo que a pessoa está indo com um bom coração, tentando ajudar, mas às vezes no final acaba atrapalhando um pouco, né. Bom, nosso tempo estourou um pouquinho. Imagina. Nós temos bastante coisa aqui para conversar. Eu queria que deixasse um recado para as pessoas. Bem, eu acho que com todo esse cenário que a gente está vivendo, a única coisa que me vem à tona é a questão da preparação das populações, né? Nossas crianças preparadas, nós adultos preparados. Tem um curso de bombeiro de primeiro socorro aqui na minha região, faz porque vai aprender a ter a fazer os primeiros socorros, se tiver as prevenções, se tiver uma situação de incêndio, você vai saber como se comportar numa situação de incêndio, fugir de algum local. A questão de águas, né, para como, né, sair desses locais, identificar o risco. Então, acho que o maior ensinamento que a gente tem de tudo isso é a preparação da população. A gente precisa de população preparada para o desastre. Cíntia, mas como? Necessário. Eu identifico que o morro atrás da minha casa tem risco, me preparar, como que eu vou fazer, quais são as rotas de fuga, para onde que eu vou me abrigar, em local seguro, não ficar esperando o Estado dizer que você pode ir. Não, saber identificar, saber, junto com as defesas civis, os municípios, dizer, isso aqui é preparação, nós vamos fazer, no caso de emergência você tem que correr para o abrigo tal, né? Então, eu acho que a preparação a prevenção é rica, mas a preparação, porque de desastres nós não estamos imunes, acho infelizmente. Que muito difícil, né? Contato, Cíntia. Cíntia Fagundes, no Instagram, quem quiser perguntar, tiver dúvidas, tirar dúvidas, estou com a minha rede aberta e se precisar de um e-mail, alguma coisa mais específica,
cintiafagundes@gmail.com. Estou à disposição, os municípios, alguém que tenha apoio, escolas, para a gente poder trabalhar e pensar nisso daí, né? Os professores da área ambiental, Corpo de Bombeiro, Defesa Civis, para a gente começar a pensar a preparação. Pessoal, eu estou aqui com a Cíntia Fagundes, né, dando um parecer do seu ponto técnico em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de deixar uma mensagem também hoje em especial a todos que estão nos assistindo. É uma situação trágica, né, acho que abala todo ser humano, mas é muito bonito de ver a população se unindo da forma que está se unindo para ajudar a outras pessoas que vocês não conheçam, pessoas que vocês nunca ouviram falar, mas que se sensibilizaram com toda essa situação. O Papo de Salão aqui, acho que fala por todos, agradece muito a todos que estão tomando essa atitude, como a Cíntia, e todos junto a ela estão se reunindo e agariando fundos, agariando roupas, alimentos, material de limpeza. Continue ajudando, até ninguém sabe quando vai ser necessário, mas as pessoas que estão lá, com certeza que são milhares, como a gente disse aqui, muitas pessoas, necessitam de roupas, alimentos e agora estão precisando muito de material de limpeza, tá? Principalmente luvas, né? Roupas íntimas necessários, roupas para crianças, fraldas, lenços umedecidos, enfim, tudo aquilo. Procure as pessoas responsáveis de coletas, as pessoas que estão fazendo a triagem, que eles tenham informações bem mais completas que podem ajudar vocês. Houve casos de pessoas que estão mandando roupas rasgadas, roupas que não são usadas para nada. Gente, vamos usar o nosso bom senso, o coração, e vamos doar aquilo que poderia ser doado para a gente. Aquela mesma camisa que você vai usar, você pode doar. Então, vamos fazer do nosso melhor como estamos fazendo, tá ok? O Papo de Salão fica por aqui. Agradece imensamente a Cíntia pela sua participação. Obrigada pela aqui, oportunidade. Tá? Agradece a audiência de vocês que estão aqui ao vivo pelo Instagram. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.